2 Crônicas, capítulo 32. E depois de tudo isso, e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu a Deus o Senhor, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, ele consultou seus chefes militares e civis e propôs que eles tampassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E todos eles concordaram com este plano, e muita gente se juntou e foram tampar as fontes e também o canal que atravessava aquela região. E isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando eles chegassem perto da cidade. Então Ezequias se animou e reconstruiu, arrumou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha em volta da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito do lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Ele colocou oficiais no comando de todos os homens, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados e nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que aquele que está do lado deles. Eles só contam com a força dos homens, mas nós temos do nosso lado o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo todo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, o rei da Assíria, junto do seu exército, estava cercando a cidade de Larx, e ele enviou alguns oficiais para Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: eu, Senaqueribe, o rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí, enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele está enganando vocês e vocês morrerão de fome e de sede, pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adorações e dos altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane tanto assim. Não se iludam, não acreditem nele, pois nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo das mãos dos meus antepassados ou do meu poder, muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios, eles disseram coisas piores ainda contra Deus, o Senhor, e
também contra o seu servo Ezequias. Senaqueribe escreveu cartas que insultavam o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. E os oficiais gritaram isso em hebraico para os moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amox, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. E o rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. E certo dia, quando ele estava adorando ao seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. E foi assim que o Senhor Deus Todo-Poderoso salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Assíria, e também das mãos de todos os outros inimigos. E assim Deus deu paz com todos os seus povos vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo muito em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou muito doente e quase morreu. Então por isso ele orou a Deus, o Senhor. E Deus respondeu a sua oração, enviando um sinal que ele ficaria bom. Deus, o Senhor, foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu porque ele era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele e com todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Então Ezequias se arrependeu do seu orgulho, e também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e também os outros objetos de valor que ele possuía. Construiu também armazéns para os cereais, para o vinho, para o azeite. Construiu também estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus, o Senhor, lhe deu muitas riquezas. E foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Giom, e foi ele quem mandou cavar do lado leste de Jerusalém um túnel a fim de levar água para dentro da cidade. E tudo que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros para Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois ele queria colocá-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no seu coração. Tudo o que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova de sua dedicação a Deus, está escrito no livro das histórias dos reis de Judá e Israel e na visão do profeta Isaías, o filho de Amox. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima do túmulo dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá
e os moradores de Jerusalém lhe prestaram muitas homenagens, e o seu filho Manassés ficou em seu lugar como rei.